Boa tarde, amados ouvintes, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigada a você que escuta o nosso programa e que está sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê. Hoje é 12 de junho de 2021, em Guaçucê, 14 horas, e estamos chegando com mais um programa Conhecendo a Igreja, dando a você, meus irmãos, a oportunidade de passar uma bela tarde de sábado e aprender mais sobre a nossa igreja. Então, hoje nós temos como tema Milagres Eucarísticos. Que o Deus da misericórdia nos ilumine nesta tarde abençoada. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco, nos dando a paz e a sua sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue conosco, meus irmãos, porque está chegando aí o nosso amigo e companheiro de programa, José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus, ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre os milagres eucarísticos, sobre a presença real e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Como base para o programa de hoje, temos a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e um texto retirado do site do Padre Reginaldo Manzotti e também da Canção Nova. Então vamos à Sagrada Escritura. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 24. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-lo, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lo, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, aí está um trecho, uma perícope da Sagrada Escritura, onde Jesus instituiu tanto o sacerdócio como a Eucaristia. Então, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que está presente sob as formas de pão e vinho. Forma, gosto, sabor de pão e de vinho, mas é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, corpo e sangue. É o milagre da transubstanciação que acontece na Santa Eucaristia, na missa. No parágrafo 1348 do Catecismo da Igreja Católica, nos diz o seguinte: todos se reúnem, os cristãos acorrem a um mesmo lugar, para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É Ele mesmo quem preside invisivelmente toda a celebração eucarística, representando o que o bispo ou o presbítero, agindo em representação de Cristo cabeça, preside a Assembleia, toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas e profere a oração eucarística. Todos têm sua parte ativa na celebração, cada um a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão e todo o povo cujo amém manifesta a participação. Então está aí, eu trouxe apenas este parágrafo, são vários parágrafos do Catecismo que vai falar da
Eucaristia como sacramento, mas eu quis trazer este parágrafo porque também vai falar do sacerdote que age em persona Christi, tanto na celebração eucarística como no sacramento da confissão. Então, vamos ao texto. Em todo o mundo ocorrem os milagres eucarísticos. A revista Jesus das edições paulinas de Roma publicou uma matéria do escritor Antônio Gentili em abril de 1983, as páginas 64 a 67, na qual ele apresenta uma resenha de milagres eucarísticos. Há tempos foi traçado um mapa eucarístico que registra o local e a data de mais de 130 milagres, metade dos quais ocorridos na Itália. São muitíssimos esses fenômenos extraordinários no mundo todo. Por exemplo, Marthe Robin, uma francesa, milagre eucarístico vivo, alimentou-se durante mais de 40 anos apenas da Eucaristia. Teresa Neumann, na Alemanha, durante mais de 36 anos, também se alimentou somente do corpo de Cristo. Então vamos a um dos milagres, acredito eu que seja dos mais conhecidos. É o milagre eucarístico de Lanciano, na Itália, no ano de 700. Em Lanciano, no século VIII, um monge da ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Degociano e Domiciano. Terminada a consagração que ele realizara, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue, depositados dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, ocorrido pela última vez em 1970, levou aos seguintes resultados muito significativos. E aqui, meus amados irmãos, prestem bem atenção. O milagre ocorreu no ano 700, no século VIII, e os últimos exames realizados na relíquia do corpo e do sangue foram realizados em 1970, muitos anos depois. Então, primeiro, o que foi constatado? A hóstia que se transformou em carne humana, segundo a tradição, é realmente constituída por fibras musculares estriadas pertencentes ao miocárdio. Acrescente-se que a massa sutil de carne humana, que foi retirada dos bordos, deixando amplo vazio no centro, é totalmente homogênea. Em outras palavras, não apresenta retirada dos bordos, deixando amplo vazio no centro. É totalmente homogênea. Em outras palavras, não apresenta lesões como as apresentaria se tratasse de um pedaço de carne cortada com uma lâmina. Então, está aí, não tem traços de que a carne foi cortada, seja por uma faca, seja por um bisturi, não tem esta marca. Segundo, quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano, mas o grupo sanguíneo A, ao qual pertencem os vestígios de sangue, o sangue contido na carne e o sangue do cálice revelam tratar-se sempre do mesmo sangue, grupo AB, sangue comum aos judeus. Então vamos aí, mais um fator decisivo, sangue AB comum aos judeus, lembrando que a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, era judia, porque o Pai é o Espírito Santo, não tem sangue. Este é também o grupo sanguíneo que o professor Pierluigi Baima Bologna, da Universidade de Turim, identificou na Sagrada Mortalha, ou seja, o Santo Sudário. Então, o sangue contido no Santo Sudário é o mesmo da relíquia de Lanciano.
Apesar de sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam como uma estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. Esse fenômeno se dá sem que tenham sido utilizadas substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas ao contrário ele ocorre apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientais e biológicos. A linguagem das relíquias de Lanciano é clara e fascinante. Verdadeira carne e verdadeiro sangue humano, na sua inalterada composição que desafia os tempos. Trata-se mesmo da carne do coração, daquele coração do qual, conforme a fé cristã, jorrou o sangue que dá a vida. Milagre Eucarístico de Orvieto, Bolsena, na Itália. Este milagre é o que deu origem à festa de Corpus Christi, a procissão, na verdade, a procissão de Corpus Christi. Foi a primeira procissão de Corpus Christi. Início da festa de Corpus Christi, a festa do corpo e sangue de Cristo, remonta ao ano 1208, quando uma monja, Santa Juliana de Monte Cornilion, foi inspirada por Deus a constituí-la e a divulgá-la. O próprio Jesus tinha pedido à Santa Francesa a introdução da festa de Corpus Domini no calendário litúrgico da Igreja. Aconteceu que o padre Pedro de Praga, da Boêmia, ao celebrar uma Santa Missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, foi surpreendido pelo milagre. Durante a consagração da hóstia consagrada, caíram gotas de sangue sobre o corporal. Até hoje o sangue milagroso, está em exposição na belíssima Catedral de Orvieto. O Papa Urbano IV residia em Orvieto e ordenou ao bispo Giacomo levar as relíquias de Bolsena à cidade onde habitava. O Sumo Pontífice então emitiu a bula Transiturus de Mundo, em 11 de agosto de 1264, na qual prescreveu que na quinta-feira após a oitava de Pentecostes fosse celebrada a festa em honra do corpo do Senhor, Corpus Christi. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Santo Padre para compor o ofício da celebração. Em 1290 foi construída a Catedral de Oviedo, chamada de Lírio das Catedrais. Milagre Eucarístico ocorrido em Ferrara. Meus amados irmãos, só um detalhe. Esse milagre eucarístico ocorrido em Oviedo, conta-se que o padre que presidia a celebração eucarística tinha dúvidas se realmente havia a presença de Cristo real, viva e verdadeira na Eucaristia, e foi presenteado com tão grande milagre. Milagre Eucarístico de Ferrara. Aconteceu esse milagre na Basílica de Santa Maria em Vado, no século XII. Propagava-se com o perigo a fé católica, a heresia de Berengário de Tours, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Aos 28 de março de 1171, Padre Pedro de Verona e mais 3 sacerdotes concelebravam a Santa Missa de Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis ainda hoje. Há documentos que narram o fato. Um breve do cardeal Migliatori e a bula de Eugênio IV, cujo original foi encontrado em Roma em 1975, mas a descoberta mais importante aconteceu em Londres em 1981, quando foi encontrado um documento de 1197 narrando o fato. Então, quando
a igreja estava em perigo através desta heresia que se propagava, negando a presença de Cristo na Eucaristia. Cristo se faz mais uma vez presente em corpo, sangue, alma e divindade, revelando-se presença real e verdadeira na Eucaristia. Em Turim, na Itália, na Alta Itália, ocorria uma guerra furiosa pelo Ducato de Milão. Os piemonteses saquearam a cidade. Ao chegarem à igreja, forçaram o tabernáculo, tiraram o ostensório de prata, no qual se guardava o corpo de Cristo, ocultando-no dentro de uma carruagem, juntamente com os outros objetos roubados, e dirigiam-se para Turim. Crônicas antigas relatam que na altura da igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente a carruagem, o que ocasionou a queda por terra do ostensório, e este se levantou nos ares, com grande esplendor e com raios que pareciam os do sol. Os espectadores chamaram o bispo da cidade na época, Ludovico Romagnano, que foi prontamente ao local do prodígio. Quando chegou, o ostensório caiu por terra, ficando o corpo de Cristo nos ares e a emitir raios refulgentes. O bispo, diante dos fatos, pediu que lhe levassem um cálice. Dentro deste desceu a hóstia, que foi levada para a catedral com grande solenidade. Era o dia 9 de junho de 1453. Existem testemunhos contemporâneos do acontecimento. A igreja de Corpus Domini até hoje atesta o fato milagroso. Então, o milagre eucarístico de Siena, na Itália, na Basílica de São Francisco, em Siena, pátria de Santa Catarina de Siena, durante a noite de 14 para 15 de março de 1730, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas por ladrões que roubaram o cibório de prata onde elas estavam. 2 dias depois, as hóstias foram achadas em caixa de esmolas misturadas com dinheiro. Elas foram higienizadas e guardadas na Basílica de São Francisco. Ninguém as consumiu, e logo o milagre aconteceu, visto que, com o passar do tempo, elas não estragaram, o que é um grande milagre. A partir de 1914 foram feitos exames químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. O milagre eucarístico de Santarém, Portugal, 1247, aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, a 65 quilômetros ao norte de Lisboa. Elvira, casada com Pero Moniz, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia que morava perto da Igreja da Graça. Esta prometeu-lhe resolver o problema se, como pagamento, recebesse uma hóstia consagrada. Para obtê-la, a mulher fingiu-se de doente e enganou o padre da igreja de Santo Estevão, que lhe deu a Sagrada Comunhão num dia de semana. Ela recebeu a hóstia, colocou-a nas dobras do seu véu, e de imediato esta hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para a casa na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro, onde guardava os linhos lavados. À noite, o casal foi acordado com uma visão espetacular de anjos em adoração à sagrada hóstia sangrando. O casal, arrependido e convertido, de madrugada chamou o pároco e, acompanhados de
inúmeros clérigos e leigos levaram a hóstia de volta para a igreja de Santo Estevão, onde continuou a sangrar durante 3 dias. Enfim, a Sagrada Comunhão foi depositada em um relicário, feito de cera de abelhas derretida, onde permaneceu num cálice até 1340, quando se afirma ter havido um outro milagre. Foi descoberto que ficou encerrada numa âmbula de cristal. As manchas cristalizadas de sangue se solidificaram na cera e constituíram-se nas relíquias do preciosíssimo sangue, como se pode ver ainda hoje, intactas. Próximo da igreja está a ermida, casa do casal. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. As realizadas em 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, por decreto de Dom Antônio Francisco Marques, bispo de Santarém, a igreja de Santo Estevão, onde está a relíquia, foi elevada a santuário eucarístico do Santíssimo Sangue. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos um bom conteúdo de milagres eucarísticos na Itália, em Portugal, né? E no próximo bloco nós iremos ver alguns milagres eucarísticos ocorridos com Santo Antônio de Pádua, este grande santo da nossa igreja, o qual celebramos agora dia 13 de junho, né? Portanto amanhã, domingo, festa deste grande santo que saiu de Portugal, Lisboa, e foi para a Itália, em Pádua, onde residiu e veio a falecer. Então, Santo Antônio tem uma riquíssima história, belíssima, pela sua pregação, lembrando que a sua língua encontra-se incorrupta, ou seja, tão grande dom da palavra de Deus ele recebeu, que a sua língua encontra-se intacta, incorrupta, sendo mais um milagre e também sinal do dom que recebeu da oratória, da pregação, né? Nós sabemos que este grande santo da nossa igreja convertia milhões de hereges, digamos assim, converteu com a sua pregação. Um caso bem interessante que me recordo agora, não sei se vai dar tempo de relatar, mas é que ele foi convidado para comer na casa de uns hereges que colocaram veneno na sua refeição, e ele descobriu por revelação divina, e eles disseram que era para ele provar que se estava escrito na escritura que se provasse de veneno mortal não morreriam, e ele come a refeição após traçar o sinal da cruz e nada lhe acontece, né? Um grande milagre, este grande santo que presenciou, e ocorreram vários milagres ainda com ele em vida. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a você que nos escuta de perto ou de longe. O nosso muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E eu quero agradecer os nossos ouvintes: Sônia Bordiga, Francisco Assis, Antônio Silva Lacerda, Maria Fátima, Ilza, José Galdino, Amélia Paula, Lúcia Glaps, Maria Helena e Maria Furtado. Deus abençoe você. O nosso muito obrigada pelo carinho, pelos recadinhos.
Um forte abraço assim no coração de vocês. E eu gostaria de mandar um alô para os nossos ouvintes. Sônia Amorim, em Manaus, José Marcos Soares, Rafaela Félix, Esperança Souto Pérez, Terço dos Homens da Paróquia de Santo Expedito, no Iguatu, Terço dos Homens de Quixelô, Gracinha, lá em Parambu. E também aos nossos aniversariantes da semana, Edmilson Teixeira, Danilo Rodrigues Vieira, Suziane Andrade, Rui de Nonato, lá em Pedregulho, Terço dos Homens de Aracati e Terço dos Homens de Pereira Barreto. Parabéns. Deus abençoe a todos vocês com muitos anos de vida, cheio de saúde, cheio de paz, que a gente esteja sempre na presença de Deus para que a nossa vida seja bem mais feliz. Escutaremos, meus irmãos, Como é Bom Sentir, com Raléu Marques e Padre Antônio Maria. Uma belíssima canção para acalmar nossa alma. Ela nos traz a certeza de que Deus está sempre ali pertinho de nós, nos guiando e nos protegendo. Continue ligadinho na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que demora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. É bom sentir o teu amor, é bom sentir o teu amor, é bom sentir o teu amor, é bom sentir o teu amor. Como é bom sentir
tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Que por intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, desça sobre todos nós a bênção do Deus cheio de amor e misericórdia, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retornamos à segunda parte do programa. Após ouvir esta belíssima música, tomar uma água, vamos agora aos milagres eucarísticos também ocorridos com Santo Antônio de Pádua. O milagre da mula, né? Então, um grande milagre. Santo Antônio pregava sobre o Santíssimo Sacramento em Toulouse, na sul da França. No ano de 1227, no meio da pregação, um senhor se levantou e o desafiou, contradizendo que a presença de Cristo na hóstia consagrada era uma mentira. Ele disse: o Senhor pode discursar durante horas, mas a verdade é que os fatos reais estão contra seus argumentos. É impossível que Cristo esteja presente na hóstia consagrada. Santo Antônio lhe respondeu: que problema há no corpo de Cristo estar velado pelas aparências do pão e do vinho, conforme suas próprias palavras? E o Senhor, incrédulo, o desafiava: não há problema, contudo, se Cristo está presente nesta hóstia, sua presença deveria ser sentida por todas as criaturas viventes. Então pegarei minha mula e na próxima missa estaremos aqui diante da hóstia, e se a mula a respeitar, acreditarei no Senhor e na sua fé. Santo Antônio, após ouvir uma inspiração divina, resolve concordar com o desafio. Passou-se 3 dias e uma multidão se aglomerou na praça, muitos pela missa e outros tantos para conferir o resultado do desafio do homem infiel. Enquanto Santo Antônio caminhava com o Santíssimo Sacramento e todos os católicos se colocavam de joelhos rezando, o Senhor infiel chega conduzindo sua mula, a qual maliciosamente foi privada de alimento durante os últimos dias. Faminto, o animal estava tão violento que nem o próprio dono obedecia. Contudo, ao se aproximar do Santíssimo, a mula se acalmou e diante de todos ali presentes, milagrosamente, a mula se ajoelhou perante a hóstia consagrada, ostentada por Santo Antônio. O milagre gerou gritos de admiração por todos. Os católicos entoaram cânticos emocionados. Muitos hereges
que ali estavam por curiosidade se converteram ao catolicismo, assim como o senhor dono da mula, que reconheceu imediatamente a presença de Cristo, se ajoelhou também se convertendo ao catolicismo após ter pedido perdão por ter sido tão incrédulo. Então, meus amados irmãos, a este grande milagre presenciado por Santo Antônio, né, já nos diz muito sobre a presença real e verdadeira, um animal irracional, que, privado do alimento, ao estar na presença do Santíssimo Sacramento, se acalma e se ajoelha, ou seja, dobra as patas em sinal de adoração. E é como diz na Sagrada Escritura: na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e nos infernos. Então, o milagre e a ciência, né, aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre a partir de 1574, veio juntar-se o pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Então, meus amados irmãos, a ciência vem de encontro a provar a fé. Então vamos a um outro milagre eucarístico de Santa Clara de Assis, ocorrido na Itália em 1240. A legenda de Santa Clara conta vários milagres realizados pela santa: multiplicação de pães, aparição de garrafas de óleo que não existiam no convento, etc. Mas entre os milagres que realizou, o mais famoso é o milagre ocorrido em 1240, numa sexta-feira. Santa Clara afugentou alguns soldados sarracenos que invadiram o claustro do convento de São Damião, mostrando-lhes a hóstia santa. Este milagre é narrado na obra A Legenda de Santa Clara, de autoria de Tomás de Celano. O texto conta como a Santa Clara de Assis conseguiu expulsar as tropas sarracenas do imperador Frederico II da Suécia com o Santíssimo Sacramento. Assim diz o texto: pilotões de soldados e bandos de arqueiros sarracenos, sombrios como árpias, estavam acampados naquele lugar por ordem imperial, com a finalidade de devastar os acampamentos e conquistar a cidade. Um dia, durante um ataque do feroz exército dos saracenos contra Assis, cidade particular do Senhor, eles irromperam nas adjacências de São Damião, mais propriamente no claustro das Virgens. Os corações das monjas se contraíram pelo terror e, trêmulas de medo, dirigiram os seus prantos à Madre Superiora, Santa Clara, quem, com o coração intrépido, ordenou que a pusessem, embora estivesse doente, diante da porta, bem na frente dos inimigos. Trazendo uma caixinha de prata e marfim, na qual estava guardado com suma devoção o corpo dos santos. Prostrada em oração entre lágrimas, falou com o seu Senhor: ó meu Senhor, queres colocar as tuas servas indefesas nas mãos dos pagãos, as mesmas que por amor a ti eu eduquei? Senhor, eu te peço, protege estas tuas servas, porque eu sozinha não posso salvá-las. Imediatamente, uma voz de criança vinda do tabernáculo sussurrou aos seus ouvidos: eu as custodiarei sempre,
Meu Senhor acrescentou: protege também, se é a tua vontade, esta cidade que nos sustenta pelo teu amor. E Cristo lhe diz: terá que sofrer duras penas, mas a minha proteção a defenderá. Então a Virgem ergueu o rosto banhado em lágrimas e consolou as irmãs que estavam aos prantos. Eu garanto, minhas filhas, que não sofrereis nenhum mal. Somente tendes fé em Cristo. Não demorou muito e a audácia dos agressores se transformou em espanto, e abandonando apressadamente os muros que tinham escalado, foram derrotados pela força daquela mulher que rezava. Imediatamente, Clara advertiu as irmãs que tinham ouvido a voz: enquanto eu estiver viva, cuidem-se bem, queridas filhas, de comentar com qualquer pessoa sobre aquela voz. Então, mais um milagre, presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, ocorrido com Santa Clara. O mártir da Eucaristia, São Tarcísio, este também é muito forte. Aliás, como todos, No tempo de Santa Ignis vivia em Roma um menino chamado Tarcísio. Era coroinha e ajudava o sacerdote na Santa Missa. Certo dia o sacerdote procurava um homem de confiança para levar a Santa Comunhão aos encarcerados. Tarcísio ofereceu-se, mas o sacerdote, olhando para ele, disse: és criança ainda, Tarcísio, e não sabes desempenhar esta santa missão. O menino retrucou: sou menino ainda. Tanto melhor, porque de mim ninguém desconfiará, podendo de tal maneira me aproximar de nossos irmãos encarcerados, e também sei guardar as santas hóstias, e nunca as entregarei aos pagãos. O sacerdote, conhecendo o grande amor de Tarcísio por Jesus e admirado do seu argumento, colocou algumas partículas sobre uma toalha de linho branco, dobrando-a cuidadosamente, e o entregou. Recebeu ele as santas hóstias com grande respeito e, segurando-as sobre o seu peito, as cobriu com as mãos cuidadosamente. Meus amados irmãos, é emocionante narrar este fato. Como se sentiu feliz em colocar o seu Jesus junto a seu peito. Andava assim pelas ruas em busca de irmãos encarcerados, quando de repente outros meninos o chamaram para brincar, pois faltava um para completar a brincadeira. Tarcísio desculpou-se, dizendo ter pressa. Um rapaz atrevido pegou-lhe pelo braço e quis forçá-lo. Tarcísio resistiu. Entretanto, perceberam que ele segurava algo contra o peito. Curiosos, perguntaram-lhe o que era. Não atendendo às suas exigências, fizeram violência para lhe arrancar o segredo. Nesse íntere, passaram por ali várias pessoas e, ouvindo o que se tratava, disse uma delas: leva consigo o Deus dos cristãos. Então os rapazes caíram sobre o pobre menino para lhe arrancar à força as santas hóstias, mas Tarcísio segurava com tanta firmeza o seu tesouro que força alguma conseguiu arrancá-lo. Encolerizados, espancaram e maltrataram Tarcísio sem piedade. Exausto e quase morto, segurava as santas hóstias com força sobrenatural. Nesse instante, passou um soldado alto e robusto, que era também cristão. Percebeu o que se passava, com a mão forte dispersou os malvados, tomou Tarcísio sobre seus braços e levou-o ao sacerdote.
No caminho morreu nos braços do soldado. O sacerdote recebeu-o com grande veneração. Tirou com facilidade as santas hóstias, tão heroicamente defendidas pelo pequeno Marte, e beijou por ele, por entre lágrimas, as mãos deste. Perdão, meus irmãos. As mãos deste santo herói que tinha derramado seu sangue em defesa de Jesus hóstia. Temos também milagres eucarísticos na Polônia, no México. Dá tempo ainda de ler um da Polônia e um do México. Durante a missa de domingo, 12 de outubro de 2008, na igreja paroquial de Santo Antônio de Sokolka, uma hóstia consagrada caiu das mãos de um dos padres durante a distribuição da comunhão ao lado do altar. O padre interrompeu a distribuição da comunhão, pegou a hóstia e, de acordo com as normas litúrgicas, colocou-a em um pequeno recipiente com água. Esperava-se que a hóstia se dissolvesse na água. No final da missa, a pedido do padre Stanislau, a sacristã paroquial irmã Júlia despejou a água e a hóstia em outro recipiente. Uma semana depois, em 19 de outubro, a irmã Júlia notou um aroma delicado de pão sem fermento. Quando ela abriu o recipiente, ela viu, no meio da hóstia, que ainda estava praticamente intacta, uma mancha vermelha brilhante, como uma mancha de sangue, uma partícula viva de um corpo. A água não estava manchada pela cor. Uma parte da hóstia foi retirada e analisada independentemente por 2 especialistas, professora Maria Sobaniec e professor Stanislau, a fim de garantir a credibilidade dos resultados. Os resultados de ambos os estudos independentes estavam em perfeita concordância. Eles concluíram que a estrutura do fragmento transformado em hóstia é idêntica ao tecido do miocárdio, coração, de uma pessoa viva que está próxima da morte. A estrutura das fibras musculares do coração está profundamente entrelaçada com a do pão e de uma maneira impossível de alcançar com os meios humanos, de acordo com a declaração da professora Maria Sobaniec. Meus amados irmãos, México. Vamos lá, em 21 de outubro de 2006, durante um retiro paroquial, uma hóstia consagrada que estava prestes a ser distribuída assumiu a aparência de uma substância avermelhada. O bispo do local, Alejo Zavala, convocou uma comissão teológica de investigação para determinar se era uma farsa ou um verdadeiro milagre. Em outubro de 2009, ele convidou o Dr. Ricardo Castanhon Gomes para realizar pesquisas científicas com uma equipe de cientistas e verificar a natureza milagrosa da ocorrência. A pesquisa científica realizada em outubro de 2009 e outubro de 2012 divulgou a seguinte declaração: a substância avermelhada analisada corresponde ao sangue no qual há hemoglobina e DNA de origem humana. 2 estudos conduzidos por eminentes especialistas forenses com diferentes metodologias mostraram que a substância se origina do interior, excluindo a hipótese de que alguém poderia tê-la colocada de fora. O tipo sanguíneo é AB. Lembrem, meus amados irmãos, AB, o mesmo lá de Lanciano.
semelhante ao encontrado na hóstia de Lanciano e no Santo Sudário de Turim. Uma análise microscópica revela que a parte superior do sangue está coagulada desde outubro de 2006. Além disso, as camadas internas subjacentes revelam em fevereiro de 2010 a presença de sangue fresco. O evento não tem uma explicação natural. Então, este foi retirado do site da Aletheia, da Polônia e do México, do site Aletheia, Milagres Eucarísticos Surpreendentes dos Últimos Anos. Então, vocês podem pesquisar. E são vários, meus amados irmãos, um número sem conta, muito grandes, como a revista publicou em 1983, 130, mas depois de 83 já ocorreram outros milagres eucarísticos. Então, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo é atestada pela ciência, não tem explicação nenhuma. Embora muitos hereges tentem negar, e infelizmente, meus amados irmãos, muitos de nós que estão ouvindo este programa, não sei se eu presenciarei, mas talvez sim, se a graça do Senhor permitir, não sei. Nós iremos ver, infelizmente, sacerdotes negando a presença real de nosso Senhor na Eucaristia. Mas eu digo a vocês, meus amados irmãos, sejam fiéis, comprem, adquiram o Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia Sagrada, porque infelizmente, meus amados irmãos, nós iremos presenciar muitas heresias ainda na igreja, muita confusão. Mas a Sagrada Escritura, a ciência e o catecismo nos apontam a verdade, presença real e verdadeira em corpo, sangue, alma e divindade. E isto nos atesta também São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 e seguintes. De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti, a saber, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberem, façam isto em memória de mim. De fato, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice, pois quem come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe a própria condenação. Palavra do Senhor. Então, São Paulo nos diz claramente que é o corpo de Cristo e que nós não devemos nos aproximar da comunhão se estivermos em pecado mortal, ou seja, tivermos pecado contra os 10 mandamentos. Rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria pela Igreja, pela conversão dos bispos do mundo inteiro, pelo Papa, pelos sacerdotes, pelas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei!
Viva a Imaculada Conceição! Bom, meus irmãos, chegamos ao final. O nosso obrigado a você que esteve conosco durante essa hora de programa, que ligou, que deixou seu recado. Eu fico feliz pelos comentários. A nossa eterna gratidão a todos. Lembrando que para você participar do nosso programa, é só você ligar no 088-981-351790. Não mude de sintonia, porque na sequência tem a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Rezaremos agora um Pai Nosso, pedindo a Deus a sua misericórdia, pelo fim da pandemia, por todas as pessoas que estão entubadas por a Covid-19, por todas as pessoas que estão enfermas por outro tipo de doença, pelos nossos idosos, pela nossa juventude, né? E que Ele possa nos mostrar a sua salvação a todos que clamam a misericórdia dEle. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.